Eu sou José Beniz, é um prazer estar aqui com vocês. Sou professor da Universidade Federal de Goiás em oftalmologia e como vice-presidente do CBO, tive a honra de participar do Congresso Mundial de Oftalmologia em Barcelona, apresentando o tema sobre o Programa Brasileiro de Catarata no Simpósio de Reabilitação Visual e Prevenção de Cegueira. Os últimos dados da Organização Mundial de Saúde publicados em 2010, ela vai publicar em futuro próximo um outro, apresentavam uma perspectiva global de 39 milhões de pessoas cegas e 246 milhões de pessoas com deficiência visual moderada ou severa. Esses dados, felizmente, vocês percebem que têm diminuído. No censo prévio em 2004, era um pouquinho maior do que em 2010, já com uma diferença para menos dessa porcentagem de diminuição das pessoas afetadas com cegueira ou grande deficiência visual. Então, em 2010, a catarata respondia por 51% das causas de realmente cegueira, com uma pequena porcentagem de erros refracionais não corrigidos. Se formos olhar para as deficiências visuais moderadas e severas, ou seja, aqueles com a visão abaixo de 20/60, a catarata respondia por 33%, uma quantidade menor, mas os erros refracionais, então, nesta faixa de visão, bastante maiores que na causa realmente de cegueira, 42%. Os dois juntos respondem por 75% dos problemas visuais em 2010. Se compararmos 2004 a 2010, vemos uma evolução, com uma melhoria da correção dos erros refracionais, que em 2004 respondia a 18%, passou para 3% em 2010. Com isso, houve diminuição dos erros refracionais, porém, como causas de cegueira, de 2004 para 2010, a catarata teve um percentual maior. Então, esses números são em porcentagem. Muito bem, falando agora um pouco sobre o Brasil, a nossa Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantidos por políticas sociais e econômicas. Porém, essa premissa não é fácil de ser concretizada ou realizada devido à distribuição das terras e da extensão continental de nosso país, onde as pessoas estão concentradas mais em algumas regiões, como o centro-sul do país e a região do Nordeste. Então, médicos se concentram em grandes cidades e algumas áreas ficam mais desassistidas. Outra questão bastante importante de analisarmos é a mobilidade em termos de idade de nossa população. Veja como a pirâmide de distribuição populacional no Brasil muda nestes anos considerados em 1986, é um país mais jovem que em 2016 e previsto, então, um maior envelhecimento nos 10 anos subsequentes até 2026. Com isso, nós vamos ter que ter mais atendimento oftalmológico nas áreas de catarata, glaucoma, diabetes e degeneração macular devido ao envelhecimento de nossa população. Considerando, então, as faixas etárias de catarata, nós podemos observar que em todas elas há um aumento da população com catarata. Olha, do ano de 2010, 11 milhões de pessoas com catarata. Em 2020, uma projeção de 16, quase 17 milhões, com aumento de 42%. E em 2030, nós já teremos mais de 23 milhões de pessoas com catarata no total das faixas etárias, com um acréscimo de quase 40% em relação
a 2020. Em 1989, foi publicado pelos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia os primeiros dados sobre a prevalência de cegueira por catarata em nosso país, em conjunto com outros dados do Peru. Desde então, vários projetos de cirurgia têm sido realizados no Brasil. E temos que destacar o pioneirismo do professor Newton Cara José, que foi o responsável pela primeira vez em Campinas, São Paulo, em 1987, introduzir o projeto Zona Livre de Catarata, tentando ir de encontro a uma demanda que o SUS não poderia atender. Com isso, nós tivemos uma vasta examinação em oftalmologia, esforços concentrados e voluntários de profissionais que examinaram esses pacientes, fizeram cirurgias quando necessárias e até óculos foram prescritos também quando necessários por esses profissionais. Em 2008, nós vemos entrar em prática a Política Nacional de Atenção à Oftalmologia através da Portaria 958 do Ministério da Saúde, em que caracterizava a atenção básica com suas ações realizadas deste nível através da rede dos serviços básicos de saúde. E a atenção especializada em oftalmologia, tanto o diagnóstico como os procedimentos, de média e alta complexidade nos serviços especializados de saúde relacionados ao SUS. Essa portaria redefiniu, então, a Política Nacional de Cirurgia Eletiva, com procedimentos de média complexidade, tanto ambulatoriais como hospitalares, a serem realizados para tentar igualar, para tentar redimir essa grande dificuldade de cirurgias de catarata e outros processos de saúde em todas as áreas. Assim, foi criado, então, um programa de prevenção das causas de cegueira, notadamente sobre o que nós estamos abordando, a catarata, além de glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade, as causas mais frequentes de cegueira na nossa população. Dados do IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que 2/3 dos brasileiros dependem do SUS para realizar seus tratamentos e procedimentos. Nos países do primeiro mundo, nós sabemos que entre 7 a 10 cirurgias são feitas por 1.000 habitantes por ano. Com a nossa população brasileira de 200 milhões, um pouquinho mais de habitantes, nós vamos ver que nós temos um mercado enorme para as cirurgias, já que 75% dos pacientes dependem do serviço público, nos 25% restantes no serviço privado, incluindo os beneficiários de plano de saúde, que onde nós teríamos essa meta de por volta de 7 cirurgias em 1.000 habitantes, então nós temos 700 mil cataratas realizadas cirurgicamente por olho de paciente ao ano. Então, um mercado de 3 bilhões de reais, vezes 2, já que nós temos os 2 olhos, reservados aí para a nossa população em termos de rendimentos para cirurgias de catarata. Voltando ao nosso serviço público, entre os anos de 2010 e 2015, o Ministério da Saúde liberou 1,7 bilhões para estados e municípios realizarem esses procedimentos como catarata, além de outros necessários também, como cirurgias vasculares e urologia. Do número de idosos diagnosticados com catarata em nosso país nesse período, 73% tiveram suas cirurgias realizadas, a maior parte pelo SUS, alguns por serviços de seguro médico e uma minoria em serviços privados. Observamos então que ainda 27%
dessas pessoas não tiveram suas cirurgias feitas. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem historicamente participado das ações que visam diminuir o impacto da catarata no idoso, sempre associado a instituições de ensino, aos governos federais, estaduais e municipais, ou em sua própria iniciativa. Em 1994, foi realizada uma campanha em 67 cidades, com mais de 72 mil pacientes sendo escaneados, 18 mil consultas e mais de 5 mil cirurgias de catarata realizadas. Já em 1996, aumentamos para 500 cidades principais, onde mais de 11 mil cirurgias de catarata foram realizadas após o atendimento de 450 mil pacientes escaneados. Antes do ano 2000, no Brasil, nós tínhamos por volta de 60 mil cataratas realizadas ao ano. Depois de todas essas ações, por volta do ano 2000, já no século 21, esse número aumentou para 240 mil cataratas ao ano. E por agora, nós temos por volta de 500 mil cataratas realizadas em nosso país anualmente. Então nós podemos ver através desse gráfico, olha, antes dessa época, bem antes, por volta de 60 mil. No ano 2000, que nós começamos a ter essa evolução, mais de 200 mil cataratas realizadas, aqui nessa estatística até o ano de 2009, com mais de 300 mil cirurgias realizadas já. Nós podemos ver então aquele gráfico agora linearmente, mostrando o total no Brasil e o total por cada região de nosso país, sendo que as regiões Nordeste e Sudeste atuam mais devido à maior população. Sobre os projetos de cirurgia móveis, notadamente com o nome das carretas utilizadas, é um assunto bastante polêmico, porque ele leva realmente o serviço a áreas remotas de população desassistidas em relação à catarata, mas trazem consigo alguns problemas alguns problemas técnicos e de acompanhamento desses pacientes. Vale ressaltar que alguns desses projetos são apoiados pelo Ministério da Saúde. Essas carretas são adaptadas, as cirurgias são feitas em áreas remotas, rurais ou em pequenas cidades. E eles utilizam alguns programas de residência em oftalmologia com carretas com a mesma finalidade, o que traz então alguma chance para esses pacientes serem atendidos. Concluindo então, em nosso país, o ideal seria termos programas perenes que substituíssem esses esforços e campanhas temporárias no sentido de diminuir a catarata em nossa população. Além disso, hospitais e ambulatórios permanentes, ao invés dessas campanhas voluntárias que levam, em algum momento e em algum lugar, essa possibilidade de atendimento. Deveríamos ter também um monitoramento das cirurgias de catarata constante, não apenas aqueles realizados através dos sistemas móveis. E, finalmente, devemos sempre ter visitas de pacientes em consulta a serviços de oftalmologia como rotina para a prevenção das causas de cegueira em nosso país. Eu agradeço a atenção de todos para esse tema de interesse geral da comunidade oftalmológica. Obrigado.